Não estamos na nossa aula de meditação transcendental, estamos aqui a ver uma ilustração de algo que certamente vos parece bonito, sereno, equilibrado. No fundo, isto é a representação de um ecossistema um bocadinho idílico, como é óbvio, mas um ecossistema que está de facto em equilíbrio. Se vocês observarem, veem uma floresta densa, veem, neste caso, algumas borboletas, não veem, mas imaginam que no meio de toda esta vegetação haverá alguns animais herbívoros. Adivinha-se também que próximo desses herbívoros haverá alguns carnívoros. E portanto o que vocês têm aqui é um ecossistema constituído de facto por um conjunto de fatores abióticos e um conjunto de fatores bióticos. Os fatores bióticos são então todos os seres vivos que aqui estão e as relações que eles estabelecem entre si. E os fatores abióticos serão toda a componente ambiental, portanto do meio ambiente, que faz parte deste ecossistema. Isto é aquilo a que nós chamamos uma comunidade clímax. E nós já vamos ver o que é que isto significa. Mas a pergunta que eu deixo é: será que isto apareceu de um dia para o outro? Será que algum dia esta porção de terra foi completamente desprovida de vida? Será que a vegetação que aqui foi surgindo começou logo por estas árvores frondosas? Não é? Intuitivamente vocês sabem que, de certeza, que assim não foi. Então nós hoje vamos falar de sucessões ecológicas. Olá miúdos, então hoje vamos ter aqui uma aula que é mais uma aula de revisões. Os conceitos que nós vamos falar hoje são conceitos que nós já demos nas aulas síncronas e hoje vamos apenas aqui fazer um reforço, porque se eventualmente houve alguma coisa que não tenhas compreendido, fica aqui mais uma vez uma explicação para reforçar então os teus conhecimentos. Não te esqueças que para a próxima semana iremos fazer uma pequena avaliação destes conceitos. Portanto, cá fica mais uma ajuda para o teu estudo. Tá bom? Ora bem, então o que é que são sucessões ecológicas? Nós já estivemos a ver, vocês já tiraram as vossas conclusões e espero que neste momento, tratando-se isto de uma aula de revisões, já me consigam dar a resposta. Mas mesmo assim, vamos fazer então aqui uma revisão dos conceitos. Um aspecto muito importante, as apresentações ou os PowerPoints que eu vou utilizar aqui para a nossa revisão são aqueles que nós usamos na aula e que são os que estão na escola virtual. Portanto, os direitos de autor são da escola virtual, mais propriamente da Porta Editora. Vocês já sabem que a escola virtual neste momento é gratuita e vocês também sabem que está aqui um vídeo a explicar como é que vocês se inscrevem. Penso eu que já todos os meus alunos neste momento estão inscritos na escola virtual. Vamos começar então por ver esta questão das sucessões ecológicas. Bom, o que nós começamos por ver foi que efetivamente o tempo é um fator determinante no que se refere às questões de colonização de um determinado terreno. Numa fase inicial, sejam quais forem as circunstâncias do surgimento dessa porção de terreno, nós temos, ou tivemos, em algum momento da história do planeta, áreas, regiões que eram constituídas por rocha nua. Quando se diz rocha nua, significa que esta rocha ainda não tem as características daquilo que é um solo. Ainda nem sequer é um protossolo, ou seja, um solo inicial. Na verdade, é rocha sólida, onde os seres vivos terão muita dificuldade
em se fixarem. Então o que é que vai acontecer? Efetivamente, nós verificamos que ao longo dos tempos vão surgindo os primeiros seres vivos com essa capacidade, ou seja, a capacidade de se fixarem a um substrato tão inóspito e tão difícil ou onde é tão difícil se conseguir sobreviver. E quais são então esses primeiros indivíduos? Esses primeiros indivíduos são seres extremamente simples. Os primeiros que nós vemos são, efetivamente, os líquenes. Os líquenes, como vocês já viram, porque falámos neles a quando das relações interespecíficas, são uma relação simbiótica entre um fungo e uma alga. E, de facto, são indivíduos extremamente resistentes, que tendem a fixar-se tanto no mundo natural, rochas que vocês veem na natureza, árvores, principalmente nas regiões de alguns troncos, e até mesmo em muros, que são construções artificiais. Mas eles conseguem fixar-se nesses locais. E o que é que vai acontecer? Com o tempo, estes líquenes que vão libertando alguns ácidos, vão começando aqui a degradar a rocha inicialmente sólida, dura, e vão começar a fazer aquilo que nós chamamos uma meteorização química. Se vocês estão recordados, o ano passado nós falámos nisso, disse aliás no 7º ano, meteorização física e meteorização química. Portanto, esta rocha nua está efetivamente, por um lado, sujeita aos elementos, à temperatura, ao vento, à chuva, e por outro lado à ação destes primeiros seres vivos. E o que é que acontece? Acontece que com o tempo já não é uma rocha tão dura quanto foi. Na verdade, ela já começa a desfazer-se em partículas cada vez mais pequeninas, ou seja, em sedimentos, e já começa a formar um solo que numa fase inicial ainda é muito básico e ainda é muito simples. E o que é que acontece? As coisas vão continuando e, no entretanto, vão surgindo outros seres um bocadinho mais complexos. O caso dos musgos, se houver umidade, o caso das herbáceas, portanto, pequenas ervas que se vão fixando ao terreno e cujas raízes também vão ajudando a formar, efetivamente, este primeiro solo. Para além disso, quando estas ervinhas morrem, o que é que elas vão fazer? Elas vão formar, elas próprias, devido à ação dos compositores, vão se transformar em matéria orgânica decomposta e vão formar então já bocadinhos de humus que vão tornando este solo cada vez mais fértil. Ora, isto vai reunindo as condições para que outras espécies, um bocadinho mais complexas, se possam vir a fixar neste local. Como, então, as herbáceas perenes e as gramíneas. Herbáceas perenes são aquelas herbáceas que já duram um ano todo, ok? Não estão só durante um determinado período do ano. Já são mais resistentes, já se adaptam às condições e às variações do ambiente ao longo do ano. Ora, estas primeiras espécies que se vão fixar no local, nós damos-lhes o nome de comunidades pioneiras. Ora, uma comunidade é um conjunto de seres vivos, de espécies diferentes, que habitam uma determinada área, uma determinada região, durante um determinado período de tempo. E aqui, como vocês veem, nós temos um conjunto de várias espécies diferentes, todas elas interligadas, todas elas em funcionamento dinâmico e formam então aquilo que nós chamamos uma comunidade pioneira. Ora, já houve aqui uma preparação do terreno. E o que é que acontece? Já há lugar a surgirem então espécies um bocadinho mais complexas. Que espécies são essas? Arbustos, gramíneas e algumas árvorezinhas que não são tolerantes à sombra. Portanto, são árvores que gostam, digamos, de muito sol. Estas espécies, nós damos-lhes um nome, ou melhor, o seu conjunto forma aquilo que nós chamamos uma comunidade intermédia ou seral. Já vos disse que também podemos usar esse nome. E o que é que vai acontecer? Ao longo do tempo, esta comunidade vai formar um conjunto de circunstâncias que vão permitir que outras espécies ainda mais complexas se vão fixando no terreno. E então o que é que acontece? Acontece que efetivamente passamos a ter árvores tolerantes à sombra, uma variedade imensa de seres vivos que, obviamente, nós estamos a ver aqui apenas a parte mais vegetal,
Mas não se esqueçam que associado a isto tudo vem um conjunto de animais, de pequenos insetos, pequenos mamíferos, roedores, herbívoros, carnívoros, etc. E então, nesta fase final, nós já temos aquilo a que chamamos uma comunidade clímax. Então, esta comunidade clímax é mais ou menos aquilo com que nós começámos o vídeo. É aquela comunidade que está em equilíbrio, onde tudo funciona, onde há uma taxa de fotossíntese, há a taxa de respiração, estão equilibradas, o consumo energético, a entrada e saída de energia neste ecossistema é equilibrada, portanto é um ecossistema dinâmico, nós vamos ver aí um bocadinho à frente o que é que isso significa, e temos, portanto, aqui uma situação em que, começando do nada, de uma rocha nua, as coisas foram evoluindo até formar uma comunidade, um ecossistema, neste caso, se considerarmos o meio ambiente também, complexo e equilibrado. Ora, isto é aquilo que nós chamamos de uma sucessão ecológica. Portanto, é a sequência, a substituição ordenada e gradual da comunidade de seres vivos ao longo do tempo. Portanto, uns seres vivos vão ocupando o lugar de outros, por vezes substituindo-os, outras vezes existindo em, digamos, em parceria, portanto os mais simples mantêm-se, não implica, obviamente, que os musgos ou os líquenes desapareçam do terreno de todo. Aliás, não é isso que vocês veem no mundo natural, não é? Eles coexistem, mas vai havendo lugar, de facto, para que vão surgindo alguns indivíduos cada vez mais complexos. E a verdade é que quando se atinge esta comunidade clímax, por norma, ela mantém-se em equilíbrio, a não ser que haja alguma perturbação exterior, ok? Fantástico. Então, agora que tu já entendeste perfeitamente como é que se processa uma sucessão ecológica, vamos só aqui recapitular quais são as características que têm que ter estas três comunidades principais, ok? Então não te esqueças, temos a rocha nua e vamos ter então os primeiros seres vivos, as comunidades pioneiras, as primeiras espécies que se vão fixar ao terreno. Não te esqueças que esta rocha nua tem características que são muito difíceis. Exposição solar direta, portanto a luz solar incide diretamente, não há solo, a água evapora com muita rapidez e escorre também para os cursos de água. Porquê? Porque não havendo um solo não há uma taxa de infiltração e só organismos muito pouco exigentes e extremamente simples é que se vão conseguir fixar a uma condição destas. Então, é aqui que temos, como eu disse ainda agora, as comunidades pioneiras. Estas são as primeiras a fixarem-se no local, são elas as responsáveis pela alteração da rocha para depois se vir a formar o solo e é aqui que se dá então a instalação também dos musgos e das pequeninas ervas. Isto vai tudo contribuir para o enriquecimento do meio com matéria orgânica, ok? Com isto há a consolidação do terreno com raízes, pequeninas raízes, que já vão servir aqui para agarrar estes pequenos sedimentos de solo que se vão formando, ok? Começam então a surgir e a criarem-se as primeiras zonas de sombra para proteger algumas espécies, mesmo animais, que eventualmente não queiram ou desejem estar tão expostas à luz solar ou que não sobrevivam a essas condições. Ora bem, surge agora a comunidade intermédia. Olha o aspecto, já não tem nada a ver, não é? Já se vê um bocadinho de verde, já surgem insetos, já há outro tipo de vida associada a este local. Então, e agora começa a instalação de plantas arbustivas. Surgem animais herbívoros, surgem associados aos herbívoros os carnívoros, portanto os predadores, aumenta a quantidade de alimento disponível no terreno, instalam-se as primeiras árvores. Não te esqueças que com tudo isto o solo vai sendo cada vez mais fértil e mais consistente, há um número de habitats cada vez maior e as cadeias e teias alimentares tornam-se cada vez mais complexas, tá bom? E finalmente temos então a comunidade clímax. É formada por espécies diversificadas e estáveis, os fluxos de matéria e de energia atingem o equilíbrio e é duradoura no tempo, se não ocorrerem perturbações. Está checado?
Vamos seguir. Bom, então penso neste momento já não há qualquer dúvida relativamente àquilo que é uma sucessão ecológica. Como visto, todo este processo é lento e gradual. São precisas, por norma, algumas décadas e, em alguns casos, ecossistemas obviamente bem mais complexos, muitas centenas de anos até se atingirem comunidades clímax, como aquela que tu viste no final. Ora bem, mas vamos agora aqui muito rapidamente a dividir as sucessões ecológicas em dois tipos diferentes. Já ouviste, certamente, falar nas sucessões ecológicas primárias. Se há uma primária, certamente há uma secundária, certo? Bom, então, mas muito rapidamente, o que é uma sucessão ecológica primária? A sucessão ecológica primária é tudo aquilo que tu acabaste de ver, mas quando ocorre numa área que não foi previamente ocupada por uma comunidade. Se me disseres, mas onde é que isso existe? Não é? É claro que já vai sendo raro. É raro encontrares um local onde efetivamente nunca existiu uma comunidade antes, principalmente se for um local à superfície. Bom, então em que circunstância é que isso pode acontecer? Olha, pode acontecer, por exemplo, quando há uma erupção vulcânica, quando emerge uma ilha. Olha, o vulcão de Krakatoa, que ainda agora há pouco tempo entrou em erupção, no final do século XIX, ela de facto explodiu de uma forma absolutamente brutal e ao largo surgiu uma pequena ilha que emergiu vinda da profundeza do oceano, a qual chamaram a Filha de Krakatoa. Ora, isto foi rocha nua que surgiu à superfície e onde tudo aquilo que tu acabaste de ouvir aconteceu pela primeiríssima vez, porque era obviamente rocha magmática que estava submersa e na qual, aliás, nunca existiu um ecossistema terrestre. Portanto, uma sucessão ecológica primária acontece nestas circunstâncias. Aqui está outro exemplo parecido com a de Krakatoa que eu te falei, que é a da ilha de Surtsey. Okay? Na Islândia, onde aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Portanto, nos finais da década de 60, esta ilha emergiu à superfície e até hoje ela é alvo de estudo por parte dos ecologistas que têm vindo a fazer registros da forma como esta sucessão ecológica primária se tem desenvolvido ao longo dos tempos. Podes ir à internet e vai consultar porque é uma coisa gira para explorares. Depois temos outra situação, que é então uma sucessão ecológica agora secundária. É secundária porquê? Bom, porque já lá estava uma comunidade. Era uma comunidade clímax, uma comunidade de equilíbrio. Então o que é que aconteceu? Por algum motivo ela foi destruída. Seja por fatores ou catástrofes naturais, um tsunami, um tremor de terra, um incêndio, não importa. Ou por causas artificiais, pela mão do homem, nós dizemos antrópicas. Aqui a ação do homem é digamos, responsável pela destruição do ecossistema que lá estava, portanto, a comunidade clímax, que destruiu, por exemplo, um bosque para fazer um campo agrícola, ou porque pôs fogo numa determinada área e ardeu. Nós vemos isso, infelizmente, acontecer no nosso país todos os anos. Uma vez destruída essa área onde já existia uma comunidade clímax, vai tudo começar de início. Novamente vamos ter todas aquelas etapas que tu viste na sucessão primária. Mas atenção, se pensares bem, o tempo que demora uma sucessão ecológica secundária a atingir uma comunidade clímax é substancialmente inferior ao tempo de formação dessa comunidade clímax partindo de uma sucessão ecológica primária. Porquê? Porque por norma já ficaram lá pequeninas ervas ou nem tudo é destruído de forma absolutamente absoluta. Portanto, nós já temos algumas sementes no terreno, temos uma ou outra ervinha que ficou, temos já aqui uma série de seres vivos que vão servir de base para que esta sucessão ecológica efetivamente comece, a partir do quase nada, mas já com outros princípios, com outra estrutura, que faz com que tudo vá, digamos, despoltando de uma forma cada vez, aliás, de uma forma muito mais rápida, até se atingir esta comunidade clímax. Portanto, se eu te perguntar qual das duas é mais rápida, obviamente que a secundária é muito mais rápida a atingir-se a comunidade clímax. Isto já vai super longo e o risco de eu estar para aqui a falar sozinha já é muito grande, não é? Espero que não. Espero que estejas a aproveitar. Só nos falta então aqui ver um pormenor e que tem a ver com a questão do equilíbrio dinâmico
num ecossistema. Um ecossistema sustentável é precisamente um ecossistema que funciona num equilíbrio dinâmico. O que isto quer dizer? Quer dizer que é um ecossistema que é capaz de compensar as entradas ou saídas de matéria e de energia. Nós já falámos disso, nós já falámos do ciclo da matéria, já falámos do fluxo de energia no interior do ecossistema e já vimos que efetivamente um ecossistema em equilíbrio tem que manter estáveis estes dois aspectos e conseguir perpetuar isso no tempo. Mas nem sempre isso acontece porque, por vezes, nós confrontamos-nos precisamente com aquilo que nós acabamos de falar, que é com perturbações desse ecossistema. Essas causas, como nós também dissemos, podem ser naturais, podem ser causadas pelo homem, mas efetivamente vão provocar aqui um desequilíbrio. E quando o desequilíbrio acontece, então o ecossistema literalmente vai ter que começar tudo de novo para anular este desequilíbrio e atingir um novo equilíbrio dinâmico. E é aqui, obviamente, que acontece a sucessão ecológica secundária. Ok, meus queridos, espero que não tenha sido muito fastidioso, espero que vocês, se tiverem dúvidas, consigam perceber um bocadinho melhor as coisas a partir desta explicação, que está aqui, está sempre disponível para vocês consultarem. As nossas aulas são relativamente curtas e, por vezes, a mensagem pode não chegar a todos. Já sabem, se tiveres dúvidas, vais colocar no Classroom, no capítulo ou no item tem dúvidas, ou então na aula síncrona voltamos a falar. Tá bom? Bom estudo e até à próxima.